trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17h30, em frente à Central do Brasil. Reforma agrária, reforma bancária, reforma universitária. Brasileiros, a reforma agrária, ao invés de tirar terras, vai aumentar o número de proprietários, redistribuindo com justiça os latifúndios improdutivos. Este convite e esta convocação não é só para os trabalhadores da Guanabara, mas de todos os estados que possam deslocar caravanas para essa grande concentração pelas reformas. A reforma agrária libertará a nação. O Comício Nacional do Brasil significou uma mudança de estratégia de João Goulart na presidência da República. Desde que ele assumiu, ele tinha uma estratégia bastante definida. Aprovar as reformas de base, a reforma agrária, por exemplo, por via de negociação partidária no Congresso Nacional entre os dois maiores partidos políticos. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que era o partido do presidente, e o Partido Social Democrático, o PSD, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Ele tinha plena consciência de que naquele momento estas medidas eram necessárias para o desenvolvimento social e que o Congresso Nacional não aprovaria aquelas reformas. Então, o comício, aliás, diga-se de passagem, o primeiro de uma série de comícios que haveriam do encontro do presidente diretamente com a sua população, explicando à sua população por que a necessidade das reformas, aconteceu no dia 13 de março. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que este esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Foi a primeira manifestação grandiosa que eu participei como fotojornalista naquele dia. E a partir dali, então, a coisa degringolou, como diz ali, né? O Jango ali pagou caro para aquele dia de ajudar, de procurar reforma agrária e incomodou a elite, né? A inflação, em 63, já tendia 100% ao ano. Numa época que não tinha indexação, correção monetária. Estrangulamento externo, problema de balanço de pagamentos, desânimo para investir. Enfim, a economia estava mal. Isso trazia inquietação social. Ele tentou fazer um programa de estabilização no primeiro semestre de 63, plano trienal, mas não deu certo. E realmente foi a época, talvez, se não a mais agitada, das mais agitadas do Brasil. A esquerda conspirava, a direita conspirava, o centro conspirava. Eu chamo de sagrada turbulência. Inclusive foi feita ali, na Central do Brasil, porque os trabalhadores eram exatamente onde os trabalhadores iam chegando. A Presidente Vargas todas cheias, aquelas ruazinhas transversais também, ninguém chegava, tudo cheio. É uma ruptura do presidente com um setor moderado, e aí foi um erro do presidente. Foi realmente uma coisa apoteótica. Muita gente na Central do Brasil, e parecia que ninguém derrubaria o presidente João Goulart naquele dia. Ele estava totalmente vitorioso, tanto é que baixou um decreto da reforma agrária, uma das coisas mais avançadas da época e do mundo. Terras que foram privilegiadas, beneficiadas com a construção de rodovias federais, estradas de ferros federais e açudes construídos com dinheiro federal, essas terras se valorizaram. Pelo decreto da Supra que ele assinou, 20 quilômetros de cada lado das ferrovias e das estradas, e ao largo
desses atitudes, essas terras seriam desapropriadas, mas sem indenização alguma, para fins de reforma agrária. Eu, no íntimo, estava convencido de que viria um golpe. Na verdade, o tom da minha fala foi o de mobilização contra um possível golpe. Isso era o que me angustiava naquele momento. Eu não ia sair dizendo isso, mas é o que me preocupava e esteve presente durante toda a minha fala e toda a minha presença no comício. As coisas estavam muito frágeis do ponto de vista de que os que eram contra as reformas e as ideias do Jango Goulart se fortaleciam a cada dia. Os Estados Unidos também estava preocupado. Teve um fator que pesou muito, por incrível que pareça, pouco notado, que é a ideia de fazer plebiscito, passando por cima do Congresso. Outra ideia é de facilitar candidaturas, porque diz que quem vota pode ser eleito. Isso permitiria até o Jango tentar a reeleição ou o Brizola, que era cunhado, se candidatar, porque não podia pela legislação de então. Isso facilitou unir os presidenciáveis contra o governo. Magalhães Pinto, que era governador de Minas, o próprio Juscelino, entende? Porque parecia uma coisa de assustar. Vinha aí uma mobilização comunista grande e que precisava ser evitada. Era fantasia, mas o fato é que, para muita gente, era verdadeiro. O que se fez no comício do dia 13 foi a assinatura de decretos populares, que representavam deles um passo decisivo no monopólio estatal do petróleo. Um passo decisivo no sentido de se trazerem mais divisas para o país, e menos divisas saírem para fora, e menos ser o povo brasileiro espoliado. O Serra, naquele tempo, era o presidente da UNE, que era uma associação, naquele tempo, realmente representativa dos estudantes, e, como tal, muito radical, muito buliçosa, muito provocadora. O Brizola era um dos oradores, de maneira que não sairia nada para apacentar as forças que já estavam bastante agitadas. Ocorre que o país vivia um clima de radicalização muito forte entre as direitas e as esquerdas. E o PTB e o PSD não conseguiram se entender. Então, no final de 63, início de 64, ele muda a sua estratégia. A estratégia é se aliar às esquerdas, à Frente de Mobilização Popular, liderada por Leonel Brizola, o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, o grupo político de Miguel Arraes e o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época. O fato do Brizola ter dito que só havia salvação se fechasse aquele Congresso e fizesse uma Assembleia Constituinte, e mais um decreto a respeito dos aluguéis que praticamente confiscava a propriedade, pelo menos durante algum tempo, dos proprietários de prédios de aluguel. Quer dizer, era muito dinamite para não explodir. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O mais moderado foi o Miguel Arraes. Miguel Arraes realmente fez um discurso muito bom e moderado, porque ele tinha consciência de que não adiantava radicalizar, só iria piorar a situação. Ia irritar os militares quando nós não tínhamos força para enfrentar os militares. Senhor presidente, sensibilizado, eu agradeço as generosas expressões de Vossa Excelência com relação ao governo e ao povo brasileiro. Esta balela de que Jango não tinha pulso firme e que não tinha estofo para exercer a presidência da República é um dos grandes argumentos das elites e da direita brasileira.
Sem dúvida alguma, o que eles temiam eram as reformas de base que mexeriam nos privilégios dessas elites. E no dia 19 de março é realizada em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é uma reação dos conservadores ao Comício Nacional do Brasil. E se o Comício Nacional do Brasil reuniu cerca de 250 mil pessoas, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu o dobro, 500 mil pessoas. E isso, creio que não foi considerado pelo presidente e pelas forças de esquerda como algo a ser pensado, a ser considerado. Ele também restringiu a remessa de lucros para o estrangeiro, e isso foi que provocou toda a revolta dos reacionários da época. Eu sempre soube que o Jango nunca foi comunista, porque ele realmente nunca pensou nisso, ele queria dar um bem para o trabalhador brasileiro. E por isso ele pagou muito caro. Nós tivemos muitas vezes com o presidente, muitas vezes, inclusive na véspera dele ir para Brasília, já no golpe, né? Tivemos com ele, com o professor Santiago Dantas, em que o professor Santiago Dantas faz a revelação. Temos informações que as forças navais norte-americanas já estão em águas brasileiras. Isso é o que levou Jango à renúncia. A grande vitória de Jango foi impediu uma guerra civil entre os brasileiros pela luta do poder e, principalmente, conservou a territorialidade do nosso país dentro das suas fronteiras. Aqui nós não tivemos Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, como era de praxe na política da Guerra Fria, quando existiam esses golpes de Estado e que haviam esse tipo de resistência. Então eu acho que a história lhe está dando a razão. Porque a outra coisa que a imprensa, que a direita inventou, é que Jango não tinha como resistir. Tinha, claro. É evidente que tinha. No dia 1º, nós tivemos no gabinete do brigadeiro Francisco Teixeira, o Zé Serra e eu. Eu me lembro como se fosse hoje, do Rui Moreira Lima. E eu me lembro ele major. Ele disse: brigadeiro, deixa eu sair com o meu caça, que eu acabo com esse negócio do Mourão em minutos. Aí o brigadeiro disse: só voa com ordem do presidente. Depois que ele é derrubado da presidência da República, né, as direitas que o derrubaram, evidentemente que tinham que formular imagens negativas sobre ele. Né? Não pode derrubar e falar bem, tem que derrubar e falar mal. Então, é demagogo, subversivo, incompetente. Mas as esquerdas também, que disputavam com ele, passaram a criticá-lo. Essa história de que ele foi um covarde, fugiu, essa imagem não foi criada pelas direitas, foi criada pelas esquerdas. Burguês de massa, manipulador de operários. Então, tanto direitas e esquerdas criaram imagens muito negativas. Então, eu creio que atualmente isso vem sendo revisto, vem sendo repensado e a figura do Goulart vem sendo resgatada em seus aspectos positivos. Não teria orgulho nenhum de ter sido filho de um ditador que submeteu a nossa nação à tortura, à morte, a sequestros, que ceifou a democracia, ceifou a liberdade, ceifou os direitos humanos e, principalmente, nós estamos debatendo Jango até hoje.